Eu vou conversar com a Antônia Demar dos Santos, que a gente vai falar sobre aquela definição que produtor precisa fazer em relação ao recolhimento do fundo rural. Se ele vai recolher pela produção ou se pela folha de pagamentos. E essa opção tem que ser feita até 31 de janeiro. Antônio, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Bom, e esse momento de definir já está chegando ao fim. Na verdade, a Lei 13.606 de 2018, ela prevê anualmente a opção do produtor rural em recolher aí as suas contribuições previdenciárias, né? Todo mês de janeiro ele pode optar, ou deve optar. E agora, encerrando o mês, os contadores, né, atendendo seus clientes, vão calcular as guias de recolhimento previdenciário sobre as remunerações, ou o produtor vai optar pela retenção sobre a comercialização. Então, todo mês de janeiro, todo ano, é obrigatória essa opção em que o produtor tem o direito de exercer. Doutora, a gente também sabe que às vezes o pessoal está viajando, de férias, vamos dizer assim, está meio sonolento para o trabalho, e isso tanto da parte da contabilidade quanto da parte do próprio cliente da contabilidade. E às vezes esquece ali, a hora que acorda para o dia, porque vamos ser realistas, hoje já é dia 26 e 31 é terça-feira. E eu não tive tempo, eu não fui lá para fazer o cálculo. Qual é a principal orientação? Assim, do chute. Não. É muito importante, Fabélia, que haja um planejamento. Não dá para fazer no chute. Não. Se fizer no chute, vai correr risco de prejuízo. Com certeza, né? O planejamento tributário, ou o planejamento, a gente chama isso de compliance, né? Seja trabalhista, seja previdenciário, ou seja, dar as formalidades e irregularidades aos processos. O planejamento para o recolhimento previdenciário é muito importante e ele deve ser feito com muito critério e tempo, né? De uma hora para outra, com certeza, poderá ocasionar aí prejuízos aos produtores, porque o cálculo não é puro e simples matemático, né? O que a gente tem que analisar, Fabélia? Muito bem, sobre a produção ou sobre a comercialização, o produtor rural recolhe 1,5, a pessoa física, e 2,05 a pessoa jurídica, né? Esse 1,5 é composto de 1,3 de fundo rural e mais 0,2 do Senar. Muito bem, então o Senar obrigatoriamente, independente da opção do produtor rural, vai ser recolhido, né? Então o cálculo já não é 1,5, é 1,3 para se comparar com a comercialização. Porque de qualquer modo, 0,2 eu tenho que recolher. Exatamente. E sobre Agora, deixa eu só te perguntar aí. Esse 0,2 do Senar é só para pessoa física ou vale para pessoa física ou jurídica? Lá Física e jurídica. Inclusive, para a pessoa jurídica é 0,25. Aumenta um pouquinho. Tá? Então, o cálculo seria 1,3 sobre a comercialização e 25,7% sobre as remunerações. Aí, Fabélia, nasce exatamente a necessidade de abrir as contas para encontrar qual é a mais viável. Por quê? Porque se eu fizer o cálculo puro e simples de 25,7 sobre a minha folha de pagamento e comparado com 1,3 do recolhimento sobre a comercialização, eu tenho um resultado. Acontece que as remunerações pagas para autônomos também fazem parte desse recolhimento, que é a parte da empresa, né? Então esse cálculo deve ser observado com critério, não só a parte física de registro, mas os autônomos que prestam serviços para o produtor rural. Esses autônomos, eu englobaria ali a lei, que não sou eu, a lei engloba quem? Mecânicos, manutenção de máquina, o que é? Sim, qualquer prestação de serviço em que o prestador não seja pessoa jurídica. Qualquer prestação de serviço. Ele é autônomo, emite aí o recibo de pagamento desse autônomo e a parte da empresa sobre esse autônomo vai haver incidência. Deixa eu te perguntar, aí para esse caso,
Um contador, um advogado entra também? Se a prestação for feita não por pessoa jurídica, né? O contador tem a empresa dele, não incide. Se o contador for receber o honorário dele como pessoa física autônoma, haverá incidência. Tá? Então, ou seja, então precisa empresa ficar atento a constituída. muita coisa. Exatamente. E ainda, Fabélia, o que eu julgo mais importante para os produtores se programarem é o seguinte: muito bem, como é que eu exploro a minha unidade produtiva? Eu exploro ela unicamente em meu nome ou existe condomínio entre minha família? Então, quando A Popular Holding. ou a própria holding, né? A holding familiar, holding rural. Tem diferença da holding com o condomínio? Tem. O condomínio rural, Fabélia, são várias pessoas físicas, ou mais de uma, explorando uma única unidade rural ou outras unidades produtivas, tá? Mas em regime de parceria ou condomínio na pessoa física, tá? A holding, no caso, ela é pessoa jurídica e cede para ser explorado o imóvel que lá embaixo é explorado pelas pessoas físicas em regime de condomínio, ou seja, em sociedade de uma ou mais pessoas, né? De duas ou mais pessoas. Então, assim, Fabélia, o que é importante para o produtor rural? Ele talvez mesclar aí a contribuição previdenciária dele, né? Então, fazer, logicamente, um estudo, como é que ele explora? Eu exploro em condomínio. Muito bem. Qual é o valor da sua folha de pagamento no ano X? Qual é a comercialização Y? Compara esses cálculos e pondera exatamente essa questão de condomínio, porque a gente pode mesclar entre um produtor master ali do grupo optar por uma forma e o outro, né, da família optar por outra forma de contribuir, seja pela produção, seja pela remuneração. Inicialmente, quando a gente pensa em 1,3 e 26, a gente já pensa que 1,3 vai ser mais viável. Mas aí é preciso ver o volume dessa comercialização, porque ela entra no bruto. No bruto. Cálculo sobre o bruto, né? Sobre a receita bruta do produtor rural. E nós temos na pecuária algumas condições, né, de isenção, né? O produtor rural, o produtor pecuário, especificamente, incide o fundo rural ou a previdência quando ele remete animais para o abate. Quando ele faz venda para recria ou cria, existe aí a isenção sobre esse valor. Então, observe que não se pode fazer um cálculo rápido no chute. É muito importante que haja realmente um planejamento. E 25%, né, 25,7% sobre uma remuneração é muito alta também. 1,3% pode ser maior ainda. Mas o que eu digo é usar as ferramentas que a gente tem, que é o planejamento para isso, observando os critérios e as particularidades de cada produtor. Nenhum é igual ao outro, né? Se eu contrato muito autônomo, eu tenho que ponderar isso no meu custo. Se eu não contrato, o cálculo é outro. E assim por diante, né? E aí o que eu digo é mesclar, talvez, um membro optar por contribuir sobre a produção, outro membro do grupo familiar que explora em condomínio optar por outro regime. Após definido, só pode alterar no próximo janeiro. Exatamente, não se revoga dentro a opção. do exercício, mantém. Até dezembro, né? E quando é que a gente opta? Em janeiro ou no mês que se inicia a atividade. Então, uma dica, muito bem, o patriarca aí optou pela contribuição sobre as remunerações. E agora? Eu tenho todos os funcionários registrados em nome do patriarca, mas eu tenho um membro da família que participa comigo, né? Explora em condomínio. Como é que eu posso fazer, arrumar essa situação? Se ele não tem início de atividade, ou seja, se ele não vendeu nenhum produto em janeiro, se ele não teve registro de funcionários em janeiro, ele vai conseguir fazer esse planejamento obedecendo o início de atividade. Tá, mas aí, vamos imaginar que eu estou em março, eu não poderia ter ninguém registrado? Não. Ninguém? Não, porque você em janeiro iria optar por pagar a parte da empresa ou não.
É como então, você se optou. eu vou arrendar uma área, começar essa atividade ali Produtor novo. em abril ali, eu estou começando. É por Exatamente. aí. É isso mesmo. Aí vamos imaginar assim que ele não tem nenhum funcionário registrado e não vendeu nenhuma produção. Aí, a É partir de início da agora. atividade. E se eu estou pegando uma área nova? A opção é por CPF e independe das áreas que você explora. Então- Seja aqui no Rio Grande do Sul, Bahia, onde for. Brasil. E, para a gente encerrar, vamos imaginar que passou batido. E passou por todo mundo. O governo, ele define por si só? Ele Na- te joga lá numa janela? O que acontece? Imagine assim, vamos trabalhar essa hipótese. Que um produtor vendeu produtos em janeiro, tá? E a empresa adquirente não reteve o fundo rural dele, entendendo que ele estaria optando pela contribuição sobre as remunerações de folhas fixas ou variáveis. E na hora do cálculo, o contador também não fez a contribuição da parte da empresa, né? Aí ele vai fazer o cálculo e vai ter que fazer o quê? Retificar ou um ou outro. Olha, a empresa adquirente, eu vou optar por contribuir sobre a produção. Faltou a minha retenção. Vai haver a retenção E o pagamento de retroativamente. juros e multas, certamente. E o pagamento de juros e multas, com certeza. E assim também na questão da guia de recolhimento, se ele deixou de inserir a parte da empresa, ele vai ter que retificar, inserir e pagar juros e multas sobre essa diferença.